esclarecedor. Nunca improvisam, porquanto todos os detalhes do labor são devidamente examinados antes. E quando algo ocorre que não estava previsto, existem alternativas providenciais que impedem os desequilíbrios no grupo. Então, os bons espíritos, os coordenadores da reunião mediúnica no mundo espiritual, uma reunião séria, não há improvisação. E quando ocorrem, eles já têm sempre um plano B, plano C. Mas a responsabilidade maior, no caso do grupo mediúnico, entre os encarnados, é nossa. Então os espíritos vão improvisar quando se há algum imprevisto, uma doença, uma situação em que muitas vezes aquele médium que estava programado para aquele atendimento, houve um impedimento maior, então os espíritos fazem uma reprogramação. Agora, é importante que nós tenhamos, como nós vimos, que queremos manter a seriedade da reunião mediúnica, que mantenhamos essa percepção do planejamento da nossa participação, porque por parte da espiritualidade não há improvisação, há sim uma programação com antecedência. Destacados especialistas para o programa de comunicações, dias antes da sua execução, organizam o mistério e selecionam aqueles espíritos que se devem comunicar por meio dos médiuns do grupo, elegendo-os conforme as leis das afinidades fluídicas portadoras de campos vibratórios que facultem o correto fenômeno mediúnico. Então, como nós estamos vendo, há especialistas também por parte da espiritualidade para o atendimento conforme as necessidades, que ali o atendimento está programado. Como nós vimos, há espíritos que lidam com as características que se denominam de magia negra, de manipulação de fluidos deletérios dessa ou daquela forma. Então, há espíritos já especialistas em poder fazer um trabalho de transmutação dessas energias. Portanto, é fundamental que o grupo tenha essa sintonia e esse conhecimento mais amplo. Então, por parte da espiritualidade, nunca irá faltar essa ajuda. Nós vamos ver logo mais que há também aparelhos específicos que a reunião mediúnica venha a ser dotada para estar ajudando e colaborando nesse processo da programação exitosa da reunião mediúnica. Quando se trata de ocorrências especiais, comunicações de suicidas, de homicidas, de obsessores, de criminosos cruéis, são esses espíritos conduzidos horas antes, às vezes com mais de um dia, a fim de serem criados condicionamentos psíquicos que propiciem diminuição das suas cargas de energias elétricas, de forma que, durante a psicofonia, o médium seja poupado de desgaste excessivo e o visitante seja automaticamente beneficiado, tendo diluído as construções mentais perturbadoras, assimilando as informações que lhe serão oferecidas. Daí nós vamos perceber que se esses espíritos venham a ser aproximados de nós, enquanto aqueles que somos médiuns psicofônicos, ou até mesmo aqueles que compõem a reunião mediúnica, porque essa aproximação desses espíritos, elas se dão psiquicamente, não somente ao médium psicofônico, aquele que vai estar atendendo, mas a todos os componentes da reunião mediúnica. Então, se é um espírito muitas vezes zombeteiro, se é aquele espírito intrigador, se é aquele espírito que tem toda uma técnica de manipulação, de tumultuar o processo do interrelacionamento pessoal, então ele vai estar criando muitas vezes as arapucas, as armadilhas, em que se os componentes da reunião mediúnica não tiverem a vigilância necessária e devida, nós acabamos entrando, e muitas vezes aquilo que um companheiro fala tem um sentido diferente para o outro. Eu me recordo, uma vez participando com o seu Praeiro, numa reunião mediúnica,
E foi um período muito tumultuado entre o grupo mediúnico. E o seu Praeiro pontuava amorosamente da importância de nós estarmos atentos aos nossos padrões mentais, aos nossos sentimentos, e ele disse, principalmente a nossa conduta de julgamento, porque é justamente onde nós às vezes damos a maior brecha à questão do julgamento. E aí nós vamos perceber quando Jesus então diz o do não julgueis, e diante da mulher adúltera, quando ele diz, aquele que tiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Então é muito importante nós percebermos que todos nós estamos em regimes de atendimento. Todos nós temos as nossas mazelas, as nossas feridas morais. E estamos juntos para que nós possamos estarmos nos ombreando nessa busca dessa autocicatrização das nossas feridas morais. E quando nós entramos num processo de julgamento ou de competição, que é justamente as intrigas que os espíritos trabalham, nós então nos desarticulamos energeticamente. Porque como nós vimos ontem o nosso Afro colocando, nas nossas manifestações energéticas e psíquicas, os espíritos, eles captam a nossa energia, e a energia ninguém engana. Então, logo depois de um período, daquela questão tumultuada, dentre os espíritos que foram atendidos, como nós colocamos ontem, aquele que a mãe disse que, olha, esse monstro é meu filho. Então, antecedendo esse atendimento, porque normalmente esses espíritos que se denominam chefe de falanges, eles trazem uma série de assessores, cada um com a sua atividade específica, para trazer um certo tumulto, a tentativa de desarticular os trabalhadores do trabalho. Daí a importância da nossa vigilância. E nós recordamos no livro O Semeador de Estrela, um espírito que, dizendo ao Divaldo, depois de ter criado para ele ali uma situação constrangedora, disse, olha, meu problema não é tanto com você, mas é com o que você representa. Você é um poste que carrega uma luminária. Eu jogo pedra na luminária, ela tem proteção, ela tem defesa, mas você é poste, você está aqui no chão. Se eu o derrubar, pelo menos é alguns momentos de luz a menos. Então nós somos esses postes. Então daí a importância de nós nos cuidarmos. E dentre esses espíritos, um foi e disse, olha, eu sou um especialista em pegar o que a pessoa fala, e quando o outro vai ouvir, eu faço uma inversão. É o que o Alírio ontem nos colocando da comunicação, porque a comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Então, quando eu falo algo, e aquele algo que eu disse, ele vai ter um encaixe conforme a história, o sentimento, a emoção daquele que está me ouvindo. E no grupo mediúnico, isso aí ocorre em grande frequência. Por isso que é importante, de repente, eu estou com uma certa animosidade com um companheiro com quem eu tinha muita afinidade. De repente, eu agora começo a ter um espírito de censura, de dúvida, de crítica, de competição. Então, tudo isso vem aflorar em nós, fruto das nossas matrizes, para que nós agora trabalhemos num processo de autoconscientização. É verdade. Eu estou com esse sentimento, mas deixa eu ver o que é que eu posso ver de melhor nesse companheiro. Ele pode até estar falando o que ele está falando com esse intuito que eu estou sentindo, mas eu posso também estar sob o processo de uma influenciação espiritual. Então nós já vamos percebendo e buscar justamente ver no outro aquilo que nós buscamos ver também na reunião mediúnica. Buscar ver um companheiro que, assim como eu, estamos juntos numa busca de estar superando as próprias dificuldades. Ainda mais, olha, não raro, a programação espiritual estabelece como transcorrerão as comunicações
quais as providências tomadas para serem evitados transtornos e perturbações. No entanto, especialistas em contribuições magnéticas encontram-se a posto para interferir caso haja distúrbios ou agressividade desnecessária daqueles que se comprazem no mal e se elegem como vingadores e contumazes inimigos do progresso e da paz. Ontem, quando nós vimos na condução psíquica e energética do espírito, quando o médium esclarecedor, ele vai estar convidando o espírito muitas vezes uma mudança mental, psíquica, naquele momento que o médium esclarecedor está falando, ele não está falando somente ele, a fala dele está também permeada, envolvida pela energia amorosa desses espíritos. E quando o médium esclarecedor entra num padrão de autoconsciência, de autoconfiança, do que, primeiro, o que é o trabalho mediúnico, o que representa para ele, e qual é o papel dele na reunião mediúnica, e quem é ele nesta reunião, sabendo que ele, tanto quanto o espírito comunicante, somos espíritos em carência. Daí, eu ouvi uma vez também, o senhor, para ele, nós convivemos mais de 13 anos juntos. E como nós vimos, ele é o protótipo realmente do homem de bem, uma bagagem moral fora de série. E eu fiquei muito emocionado quando um espírito uma vez foi e disse assim: quem é você? Por que você quer dizer que você é meu irmão? Por que você é meu irmão? Você é melhor do que eu? Eu disse: não é isso. Nós somos irmãos em necessidades. Olha que profundidade. Ali o espírito foi cedendo, porque veja, quando ele disse isso, ó irmão em necessidades, o que tem por trás disso? Não tem, nós somos iguais, com dores diferentes. Eu tenho outro tipo de dor, mas eu sou necessitado tanto quanto você. Se não houvesse a misericórdia divina, nós não estaríamos aqui. E ele complementou, o espírito então revoltado, dizendo: por que me tiraram de lá? Quem são vocês para estar? Vocês acham que vocês têm esse poder de estar fazendo isso? Ele disse: você está percebendo? Realmente nós não temos esse poder. Portanto, se não houvesse ajuda espiritual para nós, você não estaria aqui. Porque você não está aqui pela nossa vontade, mas você está aqui pela vontade soberana e amorosa de Jesus, através da generosidade desses bons espíritos. Vejamos como que esse espírito de fraternidade, e essa é a característica de um atendimento espiritual amoroso. Nós vamos estar percebendo a ferida do outro, mas sem também desconhecer a nossa, com uma diferença. Nós, naquele momento, estamos buscando não para conivir, mas no espírito de fraternidade, para estar nos atendendo mutuamente. E é justamente o que os espíritos então fazem. Eles providenciam toda uma ajuda espiritual muito antes, para que realmente o atendimento seja eficiente e eficaz. Ontem nós vimos, quando nós falamos colocando dos mecanismos da ajuda espiritual que nós recebemos, nenhum espírito é trazido à reunião mediúnica séria sem que já haja por trás desta presença, no mais profundo do seu ser, o desejo da mudança. Porque muitas vezes a necessidade do espírito, ele nem se dá conta. Ele diz assim: olha, mas como é que vocês me violentaram trazendo aqui? Eu não preciso da ajuda de vocês. Como que vocês podem estar me violentando dessa forma? E aí ouvimos quando ele disse assim: olha, a sua própria necessidade, a sua própria dor, já é um pedido de ajuda. Então veja que ele não verbalizou a ajuda, mas a própria dor, o estado em que ele se encontra,
Por quê? Os bons espíritos, eles leem os ditos não ditos. Vejamos Jesus, quando diante daquele jovem, que ele o convidou para o ajudar na propagação do Evangelho: Senhor, deixe-me primeiro enterrar meu pai. O que ele disse? Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Ele não respondeu o que o rapaz perguntou, mas ele respondeu aquilo que ele tinha necessidade de ouvir e atender na intimidade da sua alma. Os bons espíritos também. Então, muitas vezes o espírito, quando vem para a reunião mediúnica, ele não se dá conta do profundo desejo de mudança que já está ali vibrando em estado latente na sua alma, que basta um toque afetivo. E aí é onde vem a presença espiritual desses amigos, dessas amizades que nós trazemos, nós e eles, que naquele momento há aquele despertar. Mas aquele despertar não é só daquele momento. Nós vimos o André Luiz no nosso lar, quando ele coloca, aliás, Clarencio coloca para o André Luiz, que ele o visitava, Clarencio o visitava diariamente. A sua mãe também o visitava diariamente nas regiões de sofrimento, mas ele não percebia. Então, muitas vezes, naquela reunião mediúnica, não é ali que vai dar a eclosão da mudança. A mudança, ela é um processo. Nós vimos ontem também a citação de Paulo, na condição de Saulo, que a perseguição aos cristãos, no fundo, ele estava fugindo ou querendo matar o Paulo que já estava dentro dele, mas quando Jesus o acolhe na estrada de Damasco, ele já vinha num processo de profunda reflexão, numa profunda de busca de encontro de autoconsciência, desde a fala de Estevão, de Abigail, ele vinha recordando cada detalhe do Gamaliel, ele vinha recordando porque aquele Cristo estava sempre na presença dele, mas quando se dá a presença de Jesus, então ali ele cai de joelho e diz: Senhor, o que queres que eu faça? Então, trazendo para nós, dentro desta visão, a reunião mediúnica é um encontro de muitos de nós, e principalmente desses espíritos, na estrada de Damasco, porque ela se dá naquele encontro amoroso. Porque vejamos o caso de Saulo, Jesus, o protótipo do amor, e como nós estamos vendo, a questão da afinidade energética, psíquica, mental. Então, a presença espiritual de Jesus foi no âmago, no mais profundo do ser de Saulo, e naquele momento ele tem a consciência plena, lúcida da tomada de decisão. A construção da decisão é um processo. Então, da mesma forma, se dá também nas reuniões mediúnicas. A presença espiritual dessas almas irmãs, desses espíritos comunicantes, naquele momento eclode o ser amor que todos nós somos. E aí a importância do grupo estar bem sintonizado. Assistentes espirituais preparados para o serviço de enfermagem posterior e condução de atendimentos específicos em outros momentos, cooperam com os instrutores com os quais trabalham em uma equipe harmônica, sob o comando do mentor responsável pela reunião espírita mediúnica. Então nós vamos perceber, e nós temos tido essa abençoada oportunidade, como o seu Praeiro criou essa reunião mediúnica para a Federação, ajudando no movimento espírita. Há uma mensagem do nosso querido José Cordeiro, que se intitula Ata Espiritual, e que diz o seguinte: o senhor Praeiro, ele é o dirigente espiritual da nossa federativa, da Federação Espírita do Mato Grosso. Há um espírito, que é o Dom José Antônio dos Reis, nosso querido Antônio, irmão Antônio, ele estimulou, ele dá o nome irmão Antônio, ele é o dirigente espiritual do nosso estado. E há um outro espírito, que de uma fala muito carinhosa, acolhedora e amiga, que sempre oportunamente
ela se manifesta na nossa reunião mediúnica, nos fazendo um acolhimento amoroso e sempre avivando em nós essa responsabilidade pessoal do grupo e essa responsabilidade com a instituição e a responsabilidade com o nosso planeta dentro de uma visão ampla e profunda. Então, nessa rede do bem, que ela realmente coloca a nossa responsabilidade da cota das nossas vibrações de amor, é um espírito que se dá o nome de Irmã Francisca. Então, ela é a representante de Ismael aqui para o Mato Grosso. Então, nós vamos perceber que há toda uma organização. E nós que temos a oportunidade de estar na condição, muitas vezes, de médiuns esclarecedores, muitas vezes sentimos psiquicamente tão profundo, quase numa condição psicofônica, esta afinidade com o seu praeiro, que está intermediando espíritos mais elevados para o atendimento específico nessa ou naquela reunião. Às vezes nós também percebemos outros espíritos naquele dia, naquele atendimento, daquela reunião, vêm ocupar a direção espiritual da reunião. Então vejamos como é importante essa harmonia do grupo. Então, determinados tipos de atendimentos, determinados espíritos com as suas especificidades, fazendo o atendimento. E utilizando de todos os médiuns da reunião mediúnica, numa equalização das energias do processo de atendimento. Por isso que não há ninguém na reunião mediúnica ali com convite a estar inativo. Então, a atuação, ela é constante. Por isso, a estarmos atentos a todo o processo da reunião mediúnica. Quando o médium ou o doutrinador, por motivo frívolo, falta ao compromisso, exige que seja modificado o roteiro estabelecido, quando isso é possível, sendo tomadas providências de urgência, certamente prevista pelos mentores, já que eles não agem por ações de improviso. Então vejamos a responsabilidade que nós temos dentro de uma reunião mediúnica, porque aquele médium psicofônico, que de repente uma situação, e nós vamos ver no livro Desobsessão, do espírito André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, ele coloca os imprevistos. É uma criança que de repente tem uma febre repentina, e às vezes um atraso no trabalho, ou às vezes uma situação no trânsito, ou às vezes uma visita inesperada. Então é importante que nós, já prevendo estas situações, busquemos já antecipadamente fazer essa programação nossa, para que nós venhamos a contribuir de forma amorosa e organizada com a atividade mediúnica. Porque quando nós faltamos, naturalmente os bons espíritos, a equipe espiritual, está toda atenta aos espíritos ali que vão ser atendidos e o acompanhamento aos médiuns o tempo todo. Então nós não somos só médiuns lá na reunião mediúnica. Muitas vezes, para que nós tenhamos uma ação exitosa na reunião mediúnica, os bons espíritos fazem atendimentos individualizados, particularizados, até mesmo na nossa própria família, no nosso trabalho, para que nós possamos ter garantido a nossa participação, porque também esses espíritos ardilosos fazem todo um planejamento com o intuito de inibir a nossa participação. Então, por isso que é muito importante nos mantermos atentos e trabalharmos na equacionar esses imprevistos, buscar resolver já de forma amorosa. Mais ainda, esse conjunto de trabalho harmônico obedece um ritmo seguro que somente os membros encarnados podem perturbar. Então vejamos que da parte da espiritualidade não há perturbação.
Por parte da espiritualidade não há desorganização. Agora, da nossa parte, sim. Então, por isso que é muito importante nós termos esta consciência do que representa para nós a atividade mediúnica. Ninguém está indo na reunião mediúnica para fazer favores. Pelo contrário, somos nós que somos beneficiados com a atividade mediúnica. E o trabalho do bem, ele não somente faz bem para quem faz o bem, como também ele reverbera, ele se alarga até aqueles que gravitam em torno de nós. A literatura é muito rica.